Vamos, queridos, agora abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E nós vamos do verso 14 até o final do capítulo. Não sei se vamos conseguir cobrir esse espaço todo. Vamos ver até onde a gente vai. 1 aos Coríntios, capítulo 10, do verso 14 até o final. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo, como de tudo que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por causa da consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, queridos. Vamos orar, pedindo que o nosso Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Sim, Pai, nós queremos que o Senhor mesmo seja o nosso mestre. Que o Espírito Santo que o Senhor nos concedeu e que nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria a toda a verdade, seja Ele o mestre que nos conduza pela mão, através das páginas da Escritura, para que encontremos ali a Tua revelação, a Tua verdade. Fala ao nosso coração, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós continuamos aqui com o apóstolo Paulo na tentativa que ele está fazendo de resolver um problema na igreja de Corinto, que era o relacionamento entre irmãos fortes e fracos com respeito a essa questão de comer carne que havia sido sacrificada a ídolo. Na verdade, de comer carne em Corinto, correndo o risco de que aquela carne tinha vindo do templo pagão. Nós vimos como ele, no capítulo 8, estabelece alguns princípios, sendo o mais importante a da liberdade, ter o controle do amor, porque eu amo os meus irmãos e porque eu amo o Evangelho, amo a Deus, eu abro mão do meu direito quando exercê-lo causaria escândalo. Depois, no capítulo 9, Paulo dá o seu próprio exemplo de renúncia. Ele, tendo direito a sustento, tendo direito a receber ajuda material das igrejas, ele, quando necessário, abria mão desses direitos para que não, usando esses direitos, desse oportunidade para que alguém o acusasse de mercenário ou alguém trouxesse algum empecilho ao Evangelho de Deus. Depois, no capítulo 10, ele cita o exemplo da nação de Israel, especialmente aqueles 40 anos em que os israelitas passaram no deserto debaixo do juízo de Deus. Eles tinham experimentaram da graça de Deus, eles tinham sido batizados, por assim dizer, participaram do pão celestial, beberam da água que procedia da rocha, que era Cristo,
Eles viram os milagres e o grande poder de Deus, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, porque eles praticaram idolatria, eles praticaram imoralidade, eles tentaram a Deus, reclamando de todos aqueles benefícios que Deus tinha dado, especialmente do maná, e finalmente Deus os jogou prostrados no deserto. Só a próxima geração haveria de entrar na terra prometida. E Paulo terminou dizendo que nós deveríamos ter cuidado, que aquele que pensa que está de pé não caia, aquele que acha que tem, ou que por conta dos privilégios que nós temos em Cristo, a pessoa é imune à tentação e à queda, que ele olhe de novo a história de Israel, que Paulo faz um paralelo entre a história de Israel e a vida cristã, e o caso da igreja de Corinto. Agora aqui, na segunda parte do capítulo 10, ele vai responder às 3 perguntas que os coríntios haviam feito e que deram origem a esses 3 capítulos, que era exatamente se eles podiam comer carne no templo pagão. Havia muitos templos lá na cidade de Corinto, e nesses templos animais eram sacrificados e os adoradores desses deuses comiam aquela carne ali na presença dos ídolos, juntamente com sua família e juntamente com seus amigos. Então a pergunta é se um crente poderia eventualmente participar de uma festividade dessa, se fosse convidado por algum amigo, né, que, como a gente convida os amigos a virem à igreja, né, os pagãos também convidariam para ir para o templo deles, e chegando lá, como é que é? O crente poderia comer, não comer? A segunda pergunta era se era possível comer carne, se era possível comprar carne no mercado e para consumir em casa, sabendo que aquela carne poderia vir do templo pagão. No mercado, o mercado era abastecido não somente pelos açougues, mas era abastecido também por carne que vinha do templo, carne de primeira que o sacerdote não conseguia consumir, ele ficava com uma parte, então atravessava para o mercado, para que então tivesse algum lucro, algum proveito. E a terceira pergunta é se um amigo convidar o crente para ir na casa desse amigo, e lá tem um churrasco sendo oferecido, e talvez aquela carne, já que o amigo é descrente, talvez a carne ele tenha consagrado ou oferecido ao Deus que ele adora, ao ídolo, à imagem que ele adora. O crente pode ou não, numa situação dessas, comer carne, sabendo que tem o risco de que ela teria sido oferecida aos ídolos. Então, são essas 3 perguntas que deram origem a esses 3 capítulos, 8, 9 e 10, da primeira carta aos Coríntios, e que agora Paulo, depois de ter feito todo esse preâmbulo, ele começa a tratar aqui a partir do verso 14. Então, nós vamos ver do verso 14 a 15 uma exortação que ele vai fazer sobre a idolatria, contra a idolatria, meio que abrindo o assunto. Depois ele responde do verso 16 a 22 sobre comer carne no templo pagão. Depois sobre comer carne comprada no mercado, 23 a 26, e de 27 até o final, até o 30, sobre comer carne na casa de amigos descrentes. E ele faz 4 aplicações no final do verso 31 até o primeiro versículo do capítulo 11. É muito chão para a gente cobrir numa noite só, mas vamos ver até onde a gente pode ir, tá certo? Se a gente não terminar hoje, segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Então, a exortação contra a idolatria, versos 14 e 15. Ele faz essa exortação à igreja de Corinto com muito amor. Veja como ele diz: portanto, meus amados, apesar de tudo que a igreja fez, apesar de tudo que a igreja era, apesar de todos os seus erros, apesar da hostilidade que eles tinham contra o apóstolo Paulo, ele ainda tinha essa igreja no seu coração. Ele o via como filhos amados, filhos queridos, e aqui Paulo revela seu verdadeiro coração de pastor. Ele é um mestre, ele é um missionário, ele é um apóstolo de Jesus Cristo, mas ele é essencialmente um pastor de almas, alguém que se preocupa, alguém que quer ajudar de fato. Então, é alguma coisa que ele faz do fundo do seu coração com verdadeiro amor. Essa exortação, em segundo lugar, ela é a conclusão dos argumentos anteriores. Verso 14. Portanto, meus amados irmãos, o portanto aqui introduz uma conclusão. E ele está concluindo todos os argumentos
que ele usou desde o capítulo 8. Como eu disse, a partir de agora ele vai entrar na questão prática, né? Ele vai responder as perguntas. Mas só vai responder as perguntas depois que ele fez todo aquele preâmbulo, depois que ele colocou os princípios teológicos, depois que ele explicou, deu exemplo da história de Israel, o exemplo dele mesmo. Agora ele está pronto para tratar a questão. O que é uma lição importante para nós também. Toda prática, ela tem que ser baseada na doutrina. Porque só prática, como às vezes o pessoal diz, né? Doutrina divide, doutrina é algo seco, é frio. Vamos só amar o próximo, fazer o bem e obedecer à Bíblia. Você não vai conseguir fazer isso se você não tiver uma base doutrinária boa. Porque o que significa amar seu próximo? O que significa evangelizar? Você vai dizer o quê quando for evangelizar? Fazer o bem. O que é que significa fazer o bem? Porque tem certas circunstâncias que a pessoa pensa que está fazendo o bem e não está. Então, você precisa saber a vontade de Deus, o que é o certo e o que é errado, para que você possa praticar. E a Bíblia está cheia de exemplos disso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Primeiro, a doutrina, capítulos 8, 9 e metade do capítulo 10, explicando quais são os princípios, dando orientação. E agora, finalmente, ele vai chegar na parte prática. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de boa doutrina e precisamos colocar essa doutrina em prática. Essa combinação que é ideal para a igreja cristã. Terceira observação aqui, no verso 14, é que ele é uma exortação, mas, na verdade, é uma ordem. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Ele está dando uma ordem para aqueles queridos irmãos que ele ama de todo o coração, que são seus filhos espirituais, mas ele coloca esse imperativo. O que ele quer é que eles fujam da idolatria. A idolatria é o serviço espiritual que se presta a um ídolo ou a qualquer outra coisa que não seja Deus. E Paulo é uma coisa contra a qual a igreja no primeiro século, a igreja no ambiente pagão, teve que lutar muito, porque grande parte dos convertidos eram politeístas, eles vinham de cultos pagãos. Eles eram adoradores de todo tipo de deuses, e deuses não faltavam no mundo daquela época. Só lembrar o apóstolo Paulo em Atenas, quando ele chega na cidade e ele fica revoltado pela quantidade de altares. Tinha até um ao Deus desconhecido, né? Que ele usa como gancho para introduzir o Evangelho. Mas era um mundo cheio de deuses. Fugir da idolatria era um imperativo, era alguma coisa que devia ser feita sem qualquer demora. E Paulo espera ser entendido e atendido nos argumentos que ele vai fazer em seguida. Verso 15. Falo como a pessoas sábias. Vocês se consideram sábios, vocês acham que são espirituais. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Ele não está se referindo ao que ele disse, mas agora ao que ele vai dizer. Então, julguem o que eu vou dizer se não está certo. Vocês acham que vocês são sábios. E, de fato, se você está acompanhando esse estudo desde o começo, um dos problemas da igreja de Corinto é que eles achavam que eram sábios, que eram espirituais, e se consideravam, inclusive, superiores ao apóstolo Paulo. Tinha até uma atitude de desprezo com o apóstolo Paulo. Há uma certa ironia aqui do apóstolo Paulo. Vocês não são sábios? Vocês não são espirituais? Vocês não são maduros? Então vejam se o que eu vou dizer agora para vocês está certo ou não. Julguem o que eu vou dizer, se de fato não procede da parte de Deus. E aí, então, do verso 16 em diante, ele trata da primeira questão sobre comer carne no templo pagão. O raciocínio de Paulo aqui é bem complexo. E eu tentei colocar em 5 declarações, 5 proposições, tentei comprimir em 5 declarações do apóstolo Paulo para ficar mais fácil. Para responder a perguntas, que ele vai dizer que não pode comer carne no templo pagão. Equivale à idolatria. Essa vai ser a primeira resposta. Não vá ao templo pagão e coma carne ali, porque isso aí equivale à idolatria. Que argumentos ele vai usar para isso? A primeira declaração, o primeiro argumento, está aí do verso 16 a 17. E é um argumento que ele tira da ceia, a ceia do Senhor, que era celebrada na igreja de Corinto e em todas as igrejas do primeiro século, como até no dia de hoje. Celebração da ceia do Senhor, que foi instituída pelo próprio mestre, na noite em que ele foi traído.
Ele diz no verso 16, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que ele está dizendo aqui são duas coisas. Primeiro, que quando nós participamos da ceia, e nós comemos o pão, e nós bebemos o cálice, nós estamos tendo comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. É por isso que, em algumas igrejas, a ceia do Senhor é também chamada de comunhão. Porque, ao comer o pão e ao beber o cálice, você está tendo comunhão com Cristo, com o corpo dele que foi dado por nós e com o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Então, existe essa identificação, essa união espiritual entre você e o Senhor Jesus. É importante lembrar que não tem nenhuma base aqui para a doutrina católica da transubstanciação, que o pão e o cálice se transformam no corpo e no sangue de Cristo, debaixo das palavras do padre na hora de celebrar a missa. E também nós, historicamente, discordamos da posição dos queridos irmãos luteranos, que é a posição da consubstanciação. Não é bem a transubstanciação da Igreja Católica, mas é alguma coisa que ficaria um pouco próximo. Nós seguimos o pensamento de Zwinglio e, posteriormente, de Calvino, de que Cristo está presente espiritualmente. Ele está presente, não é somente em memória. Cristo está presente, só que ele está presente espiritualmente e em nenhum sentido ele está presente materialmente, de nenhuma maneira. Ele está presente espiritualmente. Então, eu creio que essa é a posição que a maioria das igrejas evangélicas adota, à exceção, talvez, dos queridos irmãos luteranos que têm essa posição, que era a posição de Lutero, e, aliás, foi a primeira cisão que teve na Reforma Protestante, foi exatamente sobre esse assunto. Mas o ponto aqui independente do que eu falei, é esse da comunhão. Quando você come e bebe, você está tendo comunhão com aquilo que é representado pelo pão e pelo cálice, que é o corpo e o sangue de Cristo. Mas, em segundo lugar, nós temos também comunhão uns com os outros. Isso aí que eu falei está no verso 16. O cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo e o pão é a comunhão do corpo de Cristo. E no verso 17, Paulo fala da comunhão entre nós, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É por isso que a gente não faz a ceia por transmissão virtual, sem crítica nenhuma a quem faz. Mas nós tomamos a decisão na nossa igreja de que, nesse momento de pandemia, quando a gente não podia se reunir, nós não íamos celebrar a ceia do Senhor através da internet, não é? Do tipo assim, quem estiver em casa, pegue um pão, separe um suco de uva e agora siga aqui as instruções que o pastor está dando. Por quê? Porque perde esse simbolismo aqui, a ideia de que todos estamos comendo do mesmo pão. Se for feito virtualmente, cada um está comendo um pão diferente e perde-se o simbolismo. É aquele mesmo pão que está aqui, é o pão que nós participamos. É o mesmo cálice que nós bebemos. Em algumas igrejas, inclusive, tem cálice único. Essa modinha, né, de ter cálicezinhos assim, é mais coisa da nossa cultura, porque originalmente era um cálice só, que passava para o pessoal. Eu tenho algumas histórias engraçadas para contar sobre isso, mas não vou fazer isso aqui não, porque eu fui pastor da Igreja Evangélica Suíça de São Paulo durante alguns anos, e os suíços, que são de linha reformada, eles tinham um cálice só durante a celebração da ceia. E eu tenho umas histórias para contar, mas eu não vou falar aqui não, como era divertido, né? A gente parou eu consegui sair do cálice único, até aquele domingo em que a primeira que pegou o cálice único era uma velhinha que depois começou a tossir, né, muito violentamente. Eu disse, nunca mais, né, vai ser cálice individual por motivos sanitários, mas perde até um pouco do simbolismo. Nós participamos do mesmo cálice, nós comemos do mesmo pão. Em algumas igrejas, a gente não divide o pão, pega um pão grande e cada pessoa vem à frente e pega um pedaço do mesmo pão e senta para comer, exatamente porque essa é a ideia.
né? A comunhão que nós temos com o Senhor e a comunhão uns com os outros na hora da celebração. Então, esse é o primeiro princípio do apóstolo Paulo, o princípio da comunhão. Nós temos comunhão com aquilo que a ceia ou a refeição religiosa, por assim dizer, ela representa. O segundo princípio está baseado, a segunda declaração, está aí no verso 18, está baseada na lei de Moisés e tinha a ver com a participação do altar. Verso 18, considerem Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Só um detalhe aqui, quando ele diz Israel segundo a carne, ele está se referindo aos judeus enquanto descendentes biológicos de Abraão, porque existe um outro Israel que não é o Israel segundo a carne, que é o Israel espiritual, é o Israel de Deus, o verdadeiro Israel, que são aqueles crentes em Jesus, quer judeus, quer gentios, e que formam a igreja é o Israel espiritual. Por isso ele faz essa distinção aqui, não é? Lembra de Israel segundo a carne, quer dizer, a nação de Israel no Antigo Testamento. Qual era a lei dos sacrifícios lá? Paulo cita essa lei aqui, que os que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar. Ele pode estar se referindo aos sacerdotes, porque os sacerdotes comiam daquilo que era oferecido no altar, ou ele pode estar se referindo ao israelita, porque o israelita trazia o animal era sacrificado, e ele comia uma parte ali, na presença do sacerdote, com sua família, o sacerdote ficava com outra parte era queimada e outra parte era levada para fora do templo. E tudo muito bem especificado. Mas o ponto aqui do apóstolo Paulo, quer seja o sacerdote, quer ele esteja falando do sacerdote, quer ele esteja falando do israelita, é que aquela refeição que os sacerdotes tinham, ou o adorador tinha, em Israel, durante o oferecimento dos sacrifícios, significava que ele participava do altar. Inclusive, aquela comida, aquilo que era colocado no altar, era considerado santo. E era proibido que algumas pessoas tocassem naquilo que havia sido colocado no altar, exatamente por conta do seu caráter santo. Isso quer dizer que havia uma participação. Coisas que, ou gente, ou objetos que tocassem naquilo, ou no altar, ou no que estava em cima do altar, era considerado santificado ou puro. Então, havia também em Israel essa identificação entre o adorador e Deus através do sacrifício que era oferecido. Ele participava do altar, ou seja, daquilo que o altar representava, que era o local de sacrifício e de expiação. A terceira declaração do apóstolo Paulo, eu disse que era 5, né? Estou vendo aqui que são, na verdade, 4. É lembrar ele está já chegando no ponto dele, é lembrar aos coríntios a presença dos demônios por detrás dos ídolos. Até agora, Paulo não havia falado disso. Até agora ele vinha dizendo, o ídolo não é nada. A gente sabe que o ídolo não representa nada. Só tem um Deus, só tem um Senhor que é Jesus Cristo. E aqui, pela primeira vez, o apóstolo Paulo menciona esse fato. Embora o ídolo não seja nada, por detrás dos ídolos estão os demônios. Idolatria é coisa maligna. Idolatria é coisa de demônios, é isso que Paulo está dizendo aqui. Que aquelas religiões pagãs ao redor da nação de Israel era produto de Satanás, era resultado da atuação de demônios. É importante a gente lembrar isso, que às vezes a gente fica imaginando que as religiões pagãs desses povos primitivos eram um pessoal inocente, bem intencionado, que Deus no dia do juízo ia perdoar ou inocentar. Não é essa a avaliação do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz aqui a partir do verso 19. O que eu quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? A pergunta é mais ou menos assim, eu estou dizendo que você se torna unido ao ídolo? Eu não estou dizendo isso, porque o ídolo não é nada. Se você for comer carne sacrificada ao ídolo lá no templo, eu estou dizendo que você está se unindo ao ídolo? Não, porque o ídolo não é nada. Ou o próprio ídolo tem algum valor? Verso 20, não. O problema não é o ídolo, porque o ídolo de fato não é nada. O problema é quem está por detrás
das imagens de escultura que são adoradas, que é o que ele diz. Eu digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios. São sacrificadas a demônios. Paulo aqui está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio 32, verso 17, Moisés já tinha dito isso, que aqueles povos pagãos em Canaã, eles sacrificavam a demônios. Eram os demônios que estavam por detrás daquelas religiões pagãs. Ora, veja a seriedade do que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para os coríntios, baseado no que eu falei até agora, a união do crente com Cristo na ceia, a união do israelita com o altar, de onde ele come, a conclusão é que se você for ao templo pagão, ao templo de um deus aí, e você sentar ali, junto com seus amigos, no templo pagão, para comer aquela carne que foi sacrificada, isso é um ato religioso similar a você tomar a ceia. Você vai se unir, não ao ídolo, porque ele não é nada, mas pior, a quem está por detrás do ídolo, que são os demônios. Porque é aos demônios que os gentios e os pagãos sacrificam seus animais. O ídolo nada é um pedaço de pau, de pedra, não vale nada. Mas é quem está por detrás. Aqui você tem a origem demoníaca, satânica da idolatria. Não é uma coisa de só menos. Não é uma coisa pequena, é algo muito sério, muito sério. Por isso que a conclusão do apóstolo Paulo é essa daqui, final do verso 20. Eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, lá no templo. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Essa é uma briga que você não vai ganhar. Essa queda de braço, você já perdeu. Somos mais fortes do que o Senhor? Não. Então, por que provocar o ciúme de Deus, o zelo de Deus, você se sentar à mesa do ídolo para comer a carne e beber a bebida sacrificada ao ídolo, tendo comunhão com os demônios? Então, a resposta é muito clara para a primeira pergunta, que é sobre comer carne no templo pagão. Não por todos esses motivos que foram colocados aqui. Isso traz uma série de questões práticas para nós que vivemos num contexto um pouco diferente e a gente fica perguntando de que maneira a gente pode aplicar isso aqui, não é? Então, eu diria que você deveria evitar, não é errado você, se convidado, você ir para participar de alguma atividade religiosa oferecida por um amigo seu ou pela religião de algum amigo seu e tudo mais. O problema é se lá tiver algum cerimonial, algum ritual que expresse a união do adorador com o Deus que está sendo adorado, ou com aquela coisa, aquele objeto que é objeto do serviço espiritual. Então, se você me pergunta, posso comer ou participar dessa refeição nesse ambiente religioso e tudo mais, a resposta é não, porque é claramente uma ação religiosa. Você estaria engajado numa atividade religiosa de alguma religião que não é a verdadeira religião revelada por Deus. Então, você pode fazer as aplicações que você achar por bem aí na prática, porque há várias situações que a gente poderia imaginar em que você vai precisar dessa orientação. Você pode até estar ali, mas não se engajar em nada que vai identificar você com aquela divindade que está sendo adorada ali, ou que é mencionada ali. Muito bem? Vamos mais 2 minutinhos só para ver aqui a segunda resposta do apóstolo Paulo, e aí a gente já vai parar por aqui, sobre comer carne comprada no mercado, do verso 23 até o verso 26. Ele repete aqui os princípios que ele já havia colocado no capítulo 8. Primeiro, o que é lícito nem sempre convém e edifica.
Verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Vocês lembram que eu disse que o mais provável é que ele está fazendo aqui uma citação. Tanto é que na Nova Almeida atualizada, ele já coloca entre aspas, para dizer que não é Paulo que está falando. Quem dizia todas as coisas são lícitas eram os coríntios, aqueles irmãos fortes. Eu posso comer de tudo, porque eu tenho entendimento, eu sei que só Deus é Deus e só tem um Senhor que é Jesus Cristo, e o ídolo nada é do mundo. Então, tudo me é possível. Todas as coisas me são lícitas, dizia o coríntio é forte, mas Paulo diz, nem todas convêm. Você está dizendo que tudo é lícito? Sim, mas nem tudo convém. Tem hora, tem momento que formam a conveniência de você exercer aquilo que é liberdade. Aí eles diziam, todas as coisas me são lícitas. Resposta de Paulo, mas nem todas edificam. Às vezes você usar do seu direito, daquilo que é lícito, não vai edificar seu irmão, não vai edificar a igreja, só vai causar problemas e vai trazer confusão. Então, o crente tem que ser guiado por esse princípio da conveniência, daquilo que edifica, do amor ao próximo, antes dele começar a usar aquilo que ele tem direito e as liberdades dele. Dito isso, o segundo ponto, que ele disse já no capítulo 8, no verso 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Em todas as coisas, até na hora de comer carne, pode ser que comer carne numa determinada circunstância não vá abençoar o seu irmão, não vai edificar o seu irmão. Ou algum tipo de comida. Eu já citei de outras vezes, por exemplo, a famosa galinha cabidela, né? Que é uma delícia, só que é feita com sangue, e tem irmãos que têm escrúpulos de consciência com relação a isso. Então, se eu sei disso e eu sei que aquele irmão vai estar ali, naquele ambiente, eu vou abrir mão da minha deliciosa galinha cabidela por amor ao meu irmão, porque o amor que eu tenho por ele é maior do que o meu desejo de comer carne, daquele tipo de carne. É mais ou menos isso aqui. Então, aqui ele repete, essas duas coisas ele já tinha dito no capítulo 8. E aí ele entra na questão do mercado, verso 25. Como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Compre de tudo o que se vende no mercado. Aqui, Paulo declara a liberdade do cristão para ele comprar de tudo que se vende no mercado. Ele é livre, ele não está preso a absolutamente nenhuma restrição ou escrúpulo, porque, como Paulo vai dizer aqui, no verso 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quem criou a terra, tudo que existe, foi Deus, e a plenitude, as coisas boas que tem na terra, foi Deus que criou. Toda coisa boa vem de Deus, e no mercado tem muita coisa boa. Então, compre de tudo que tem no mercado. Não deixe de comprar nada por motivo religioso, com uma condição, sem questionamento algum por motivo de consciência. Não chegue assim no açougue e diga assim, essa picanha aqui, o senhor, qual é a sua religião? Né? Não pergunta ao açougueiro, né? A sua religião, esse boi aqui, foi o senhor que matou? O senhor antes disso sacrificou aos seus ídolos, ofereceu esse boi, consagrou esse boi? O senhor é satanista? Né? Não faz esse tipo de pergunta. Não faça esse tipo de pergunta. Não precisa fazer. Eu sei que tem gente muito que liga muito para isso, às vezes faz até campanha de boicote, né, nas redes sociais, na internet, boicotar essa empresa ou aquele restaurante porque os donos são satanistas. Não sei. Isso não interessa para o crente, porque o que está fora do templo pagão já não tem mais o caráter religioso. O problema é dentro do templo pagão, que ali é religioso, mas saiu de lá, pode comprar e comer e dar graças a Deus, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E assim nós estamos livres, não é? O cristão é, na verdade, a pessoa mais livre do mundo. Tem muita gente que tem superstição, que tem medo de poderes, tem medo de
Inclusive, tem cristãos que têm medo, né, de que determinadas... Chega na Bahia, não vai comer um acarajé, porque tem medo de que aquilo foi... Tem algum demônio lá dentro, que se comer vai dar úlcera, né, e tudo mais. Então, nós somos livres para comer todas estas coisas, sem fazer perguntas, por motivo de consciência. Consciência não a nossa, mas dos outros, que talvez tenha alguém com você ali no açougue, não é? Não por conta da nossa consciência, que a consciência está em paz, mas por conta da consciência dos outros. Nós vamos parar por aqui, queridos, porque, de fato, tem muita coisa para dizer ainda, e nós não vamos chegar ao fim. Na próxima segunda, nós vamos ver a resposta sobre comer carne na casa dos amigos e a aplicação final sobre o assunto. Só relembrando, comer carne no templo pagão? Não. Comprar carne no mercado e comer? Sim. Comer carne na casa de um amigo pagão? Sim e não. Nós vamos ver isso segunda-feira, se Deus permitir.